Olá pessoal, estamos de volta com a Rua Direita, dessa vez para falar sobre criminalidade. Bom, tem muita coisa para a gente falar sobre o assunto, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, ok? Para vocês terem uma ideia do problemão que é a criminalidade no Brasil, nós temos cerca de 50 mil assassinatos por ano. São 10% de todos os homicídios do mundo todo. 1 em cada 5 brasileiros acham que a criminalidade é o principal problema do Brasil. São 41 milhões de pessoas. Dá para notar que as pessoas estão bastante preocupadas com isso. Mas qual é a resposta que elas costumam receber? Vocês estão careca de escutar isso. Criminalidade se combate com educação e diminuição da desigualdade. Não é isso que a gente ouve? Pois isso é uma tremenda de uma balela, e eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, onde é que começa o problema da criminalidade? Por incrível que pareça, é na escola. A princípio, na universidade. Em parte por causa de um pensador francês que se infiltrou no ensino acadêmico das faculdades de Direito, Jornalismo, Sociologia e afins. É esse aqui, ó. Michel Foucault. Não existe um aluno de direito ou de jornalismo sequer que não tenha estudado esse cara. A ideia central do Foucault é a seguinte: assim como Marx, ele divide a sociedade capitalista em duas classes, a burguesia e o proletariado. A burguesia seria a dona dos meios de produção, das máquinas, das fábricas, das lojas, etc. O proletariado não detém os meios de produção, então por isso ele vende a sua força de trabalho. Para o Marx, a única maneira de se tornar a sociedade mais justa seria desapropriar a burguesia à força, por meio de uma revolução do proletariado. O Foucault bebeu nessa fonte. Para ele, a burguesia, que é a dona do capital, se utiliza do aparato estatal para impedir que o proletariado tome para si os meios de produção. As principais instituições que reprimem a tal revolução do proletariado seriam a polícia e o poder judiciário. Então o proletariado está sempre querendo tirar o capital das mãos do burguês. Mas o burguês usa o Estado para se proteger. A polícia, o poder judiciário não permitem que o proletariado desaproprie a burguesia por meio de repressão. Essa é a questão central. O poder de punir é usado como uma forma de dominar o povo pelo medo. A prisão, portanto, é a maneira que a burguesia encontrou de dominar o povo pelo medo. Mas qual seria a maneira, segundo Foucault, para se evitar que esse aparato repressor dificulte a revolução do proletariado? Exatamente transformando o bandido em vítima. O bandido é aquele que teve coragem de desapropriar o burguês. Daí se invertem os polos. A prisão deve ser combatida com unhas e dentes. A polícia deve ser transformada em inimiga do povo. Algo familiar? Quantos políticos, artistas e intelectuais você já viu na mídia repetindo esse discurso? Falando que prisão não é solução, transformando policial em bandido e bandido em vítima. É o que mais a gente vê. E a origem desse discurso é a escola, gente. É assim que foram formados os nossos jornalistas, os nossos escritores, os nossos juízes, os nossos parlamentares. São esses mesmos caras que dizem que a criminalidade se combate com educação e com diminuição da desigualdade. Mas espera aí, já reparou na situação das escolas hoje em dia? Quantos professores são agredidos? Quantos alunos são agredidos por outros? Por que isso acontece? Em grande parte por culpa deste senhor aqui, o educador Paulo Freire, que é um pensador brasileiro também de orientação marxista. O pensamento dele é parecido com o do Foucault, só que no campo da educação. Ele enxerga a educação como uma forma de alienação do proletariado. Ou seja, a burguesia usa a educação
como aparato repressor, incutindo na cabecinha do povo que o trabalho é uma coisa nobre, por exemplo. No caso, trabalhar para a burguesia. Ou seja, fazendo o povo pensar que é bom e bonito ser explorado pela burguesia. Solução do Paulo Freire: retirar do professor o poder de oprimir. Então é tudo igual. Professor, aluno, diretor, tudo igual. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém manda mais do que ninguém. O aluno não pode ser reprovado, o aluno não pode ser punido. Então ele pode tudo, não há limites. Ele cresce aprendendo isso. Para quê? Para quando ele crescer, ele saber que ninguém pode reprimir o seu desejo. Principalmente o desejo de todo proletário, que é o de desapropriar a burguesia. Dá uma olhada nesse menino aqui. Viu? Destruindo a sala dos professores e ninguém pode pôr a mão nele. Esse menino é um bandido em potencial. Ele vai crescer sabendo que não pode ser punido. Aí ele cresce um pouco mais e vê um tênis, sei lá, um tênis Mizuno aí no pé de outro menino e descobre que ele não tem dinheiro para comprar um igual. Mas espera aí, ele não tem limites, ninguém pode puni-lo. Afinal, foi assim que ele aprendeu na escola. Então ele vai lá e mata o outro garoto e pega o tênis para ele. É um bandido em potencial que foi criado na escola. A semente da criminalidade foi plantada na escola. Parece papo de doido, né, gente? Mas não é. Basta observar o sistema para se ver que não é papo de louco, não. A coisa é bem real e está na cara da gente, para a gente ver. Olha isso aqui, brigando durante a aula e ninguém faz nada. Eles crescem aprendendo que não podem ser punidos. Estão criando potenciais infratores ou não? Mas diga sinceramente para mim, não estão criando infratores, bandidos em potencial? O que sempre existiu como contraponto para a educação escolar foi a educação familiar. São os valores passados para a gente de pai para filho. O pensamento marxista também vê a família como um grande empecilho para a revolução do proletariado. E qual é a solução que o marxismo encontrou? Retirar as crianças do contato com os pais o maior tempo possível. Quanto mais tempo na escola, por exemplo, melhor. O que é o ensino integral? Mais escola, menos família. Outra maneira é simplesmente desagregar o núcleo familiar. Destrói a família. Estimula o divórcio indiscriminado, estimula a infidelidade, enfim, tudo que for possível para destruir o núcleo familiar. Porque o núcleo familiar se comporta como um aparato opressor, um aparato alienante. Conhece a lei Menino Bernardo, também chamada de Lei da Palmada? Então, é isso. O menino cresce sabendo que ele não pode levar um beliscão sequer. Ele não pode ser punido. Está aí a semente da criminalidade. E essa semente, plantada na família, também tem origem, quem diria, na escola. Dessa vez no campo da psicologia comportamental, que também é chamada de behaviorismo. Não vou nem entrar muito no mérito dessa questão, porque senão isso aqui vai ficar impraticável. É muita informação. Mas basicamente são dois pensadores, o Watson e o Skinner, que vêm formando todos os psicólogos da atualidade e ensinando que punição por parte dos pais deve ser totalmente desaconselhada. São esses psicólogos os responsáveis por toda a mentalidade de educação familiar que nós temos hoje. A coisa funciona sempre na seguinte ordem. Primeiro entra na universidade, forma novos especialistas. Os especialistas invadem os meios de comunicação. Os meios de comunicação moldam a opinião pública, fazem a cabeça das pessoas. Hoje em dia, por exemplo, quase todo mundo carrega consigo o conceito de que punir a criança é uma coisa ruim. Depois entra no meio político, que transforma o conceito em lei, no caso a lei da palmada. Então punir não é mais desaconselhável,
punir é crime. Tá vendo como é que faz? Essa é a melhor maneira de se formar criminosos. Ah, mas o crime também é fruto da desigualdade social. Outro argumento bastante comum que a gente está cansado de ouvir. Mas será que é verdade? Pensa bem. Segundo esse argumento, o fato de ser pobre já é uma predisposição para o crime. Agora me diga uma coisa, se a pobreza está diminuindo no Brasil, e isso é um fato, porque está seguindo uma tendência mundial de diminuição da pobreza, então por que a criminalidade só aumenta? Não é contraditório? Tem mais, o que se observa hoje em dia é que cada vez mais as classes média e alta estão passando a cometer crimes. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro mostra que 15% dos presos têm renda familiar maior que 5 salários mínimos e que 5% deles estão na faixa que o Ibope classifica como classe A. O argumento da desigualdade como causador da criminalidade cai aí, cai por terra. Então, quem está falando em educação para diminuir a criminalidade, quem está falando em combate à pobreza para diminuir a criminalidade, simplesmente não quer resolver o problema. Porque para essa gente, a criminalidade não é problema, é solução. Ah, André, mas será que todo mundo que pensa assim é canalha? Claro que não. Esse pensamento está de tal forma difundido nos meios de comunicação e nas universidades, que a maioria das pessoas que pensa dessa maneira não sabe nem por que pensa assim. São agentes da revolução sem nem saber que são agentes da revolução. O Gramsci, que é outro pensador revolucionário, costumava chamar esse pessoal de idiotas úteis, porque eles estão fazendo o movimento revolucionário sem nem saber o que é que eles estão fazendo. Bom, mas se não é falta de escola, nem desigualdade que leva as pessoas ao crime, o que seria então? O que leva ao crime é exatamente a certeza de que ele compensa. É a certeza da impunidade. Você sabia que no Brasil, somente a autoria de 10% dos assassinatos é conhecida? 10%. Ou seja, se um bandido quer te matar, ele sabe que tem 90% de chance de não ir nem sequer a julgamento. Se ele cair nos 10% e for julgado, aí entra o Código Penal brasileiro, que garante a ele a chamada progressão de pena. Se ele for réu primário, precisa cumprir apenas 1/6 da pena. Se o crime for hediondo, 2/5 da pena. Se ele for reincidente, 3/5. Ou seja, a pena já é branda. Não existe pena de morte nem prisão perpétua. E além de a pena ser branda, não precisa ser cumprida na íntegra. Não, beleza? Então, quando um bandido quer te assaltar, por exemplo, o que ele já tem na cabeça? O que ele já sabe? 1. Que você está desarmado. 2. Que ele pode te matar e tem 90% de chance de nem ir a julgamento, de sair impune. 3. Que se ele for condenado, vai ter uma pena branda. 4. Se ele for menor, nem cadeia ele vai pegar. 5. Que você está orientado a não reagir. Isso vem daquela mesma tática. Começa com os especialistas, depois divulga nos meios de comunicação, depois molda a opinião pública, está todo mundo sabendo que não deve reagir. Depois criminaliza a própria reação da vítima. Viram o cunhado da Ana Hickman? Ele reagiu a uma tentativa de homicídio e acabou matando o bandido. Pois é, o promotor do caso classificou a ação dele como excesso de legítima defesa. Então, o bandido sabe que você não vai reagir, porque você pode até ser preso por causa disso. Isso é tudo que o bandido quer. Você acha que ele vai ter medo de te assaltar? O crime compensa para ele. O que é que nós devemos exigir das autoridades, então? Não caia nessa de educação e combate à desigualdade. Não é por aí.
Ah, mas o André então acha que educação não é importante. Ah, eu não disse isso. O assunto aqui é criminalidade. Educação é fundamental para o desenvolvimento de um país. Mas achar que escola vai combater a criminalidade é o mesmo que querer curar um câncer de pulmão parando de fumar, gente. É claro que não vai dar certo. O que nós devemos cobrar das autoridades, então? Em primeiro lugar, é a reforma do Código Penal. Acabar com essa progressão de pena, pelo menos para crime hediondo, já é um bom começo. Em segundo lugar, revogar esse Estatuto do Desarmamento. Existem inúmeros trabalhos que comprovam que quanto maior o acesso da população às armas, menores são os índices de criminalidade. Tem inclusive um da Universidade de Harvard, que não é nenhuma instituição conservadora. O estudo comprovou que as 9 nações europeias que tinham menos armas legais por habitante apresentavam taxa de homicídio 3 vezes maior que as outras 9 nações com mais armas legais por habitante. O assunto é muito extenso. Eu deixo como recomendação aqui o livro do Flávio Quintela e do Bené Barbosa. O Bené Barbosa é um advogado brasileiro especialista em segurança pública. Aqui tem dados, tem estudos diversos comprovando o que a gente falou. Vale a pena ler. Mas a grosso modo, a ideia não é que todo mundo ande armado. Dificilmente todo mundo vai querer sair com uma arma por aí. O fato é que o bandido tem uma certeza na cabeça dele quando ele quer, por exemplo, assaltar. Ele tem a certeza de que você não vai estar armado. A simples possibilidade de alguém estar armado no local já faz o camarada pensar 2 vezes antes de fazer besteira. Mas será mesmo? Ué, basta ver os dados. Veja os dados, estão aí. Em terceiro lugar, criar mais vagas nos presídios e prender, prender e prender. É assim que se combate o crime, gente. O déficit penitenciário no Brasil é assombroso. A gente tem uma população carcerária de 513.713 presos, acomodados em 310.687 vagas. Mas que é possível dizer que a gente não precisa de mais vagas? Ah, mas prender não é a solução. Será? Nós temos aqui uma tabela provando que é. Olha aí. O estado com maior taxa de crimes letais é Alagoas. E é a que tem menor taxa de encarceramento. Já o estado com menor taxa de crimes letais é São Paulo. E tem a maior taxa de encarceramento. Então quem prende mais, tem menos crimes letais. Então como é que prender não é a solução? É assim, gente. Isso são dados, não é opinião. Em quarto lugar, policiamento ostensivo. Criminalidade se combate com polícia armada e bem treinada. Eu não gosto muito do PSDB, não. Mas nesse ponto, o Alckmin tem acertado em São Paulo. Ele adotou lá uma política de tolerância zero com o crime. Ele paga até bônus para os policiais se os índices de criminalidade caem no estado. Então ele está combatendo o crime usando a polícia. Será que está funcionando? Vamos ver? Olha o índice de homicídios em São Paulo. Só caindo, caindo, caindo. Vamos ver a situação contrária? Nos anos 80, o senhor Leonel Brizola, o famoso comunista Leonel Brizola, que era governador do Rio, resolveu diminuir as ações da polícia nos morros cariocas. Ações que ele classificava como truculentas. Olha o Michel Foucault aí. Só que esse aí não era idiota útil, não. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. É canalha mesmo. O resultado está aí para todo mundo ver. O crime organizado tomou conta do Rio de Janeiro. Então, menos polícia, mais crime. Mais polícia, menos crime. Simples. Ah, André, como é que nós vamos criar mais vagas em presídios se o Estado está quebrado? Em primeiro lugar,
nós sabemos muito bem porque que o Estado está quebrado, né, gente? Quando o Estado quer abraçar o mundo com as mãos, distribuir dinheiro para Deus e o mundo, não sobra recurso para o essencial, como por exemplo a segurança pública. E também tem alternativas para isso, como é o caso das parcerias público-privadas, as famosas PPPs. Nós temos, por exemplo, o complexo de Ribeirão das Neves, fica lá em Minas Gerais. É um presídio privatizado, na verdade é uma PPP, né? uma parceria público-privada. Lá tem em torno de 2.000 detentos. Em quase 4 anos de existência, esse presídio não apresentou nenhum caso de rebelião. O presídio oferece atividades educacionais, cursos no Pronatec, até vaga de emprego. Alguns presos fazem até faculdade à distância. É um presídio bastante seguro, com bloqueador de sinal de celular, detectores de metal, câmeras e por aí vai. Então, que tal a gente ampliar isso? Ampliar as parcerias público-privadas? Seria uma boa opção. O que não pode é deixar de prender porque faltam vagas. Isso é alimentar a criminalidade. E em quinto lugar, redução da maioridade penal. É aquela coisa, né, gente? Se o rapaz tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele não pode ser preso. Se ele fez 18, já pode. Para com isso. Isso é ridículo. Pelo menos para 16 anos, essa maioridade penal pode baixar sim. O menor infrator vai para a delegacia dando risada, gente. Ele tem certeza de que não vai ser punido. É isso que precisa acabar. Em caso de crime hediondo, então, tem que responder sim, não importa a idade. Ah, mas isso vai lotar ainda mais as cadeias. E além disso, só 1% dos crimes são cometidos por menores. Ué, então decido. Se apenas 1%, então não vai lotar tanto assim, né, gente? Enfim, a curto prazo é isso. A longo prazo é fazer a contra-revolução cultural. Para com esse negócio de Foucault, Gramsci, Paulo Freire, já deu. O Brasil é o único país que leva a sério esses caras, gente. Está mais do que provado que as teorias dessa gente só prejudicaram a sociedade. Aí é um trabalho muito árduo, nós vamos ter que lutar muito. Mas enfim, é isso que nós estamos fazendo aqui, não é? Quando enfim os conceitos estiverem mudados, aí sim a educação vai poder ser usada para diminuir a criminalidade. Porque a educação nesses moldes que nós temos só faz aumentar, por incrível que pareça. Está mais do que na hora de deixar de lado esse ranço marxista que tomou conta da educação no Brasil. Para finalizar, pessoal, para de pensar que cadeia tem que reeducar preso. A função da cadeia é punir. A certeza de punição é o que inibe grande parte dos crimes. O criminoso está preso porque está sendo punido. E pense bem, deixe de lado aquela ideia da psicologia comportamental, do Foucault, do Paulo Freire. Punir já é uma forma de reeducar. Bom, eu vou deixar aí nos créditos finais a literatura que eu citei aqui, inclusive o trabalho da Universidade de Harvard sobre desarmamento. Para quem se interessar, vale a pena dar uma olhadinha. Eu agradeço vocês pela audiência, perdoem-me se eu me alonguei muito, mas é que o assunto é bastante extenso. E isso aqui, na verdade, é o mínimo, né, gente? Tem muita coisa para se saber sobre combate à criminalidade ainda. Mas acho que pelo menos o básico do básico a gente falou aí. Então eu agradeço aí pela audiência na Rua Direita em mais um vídeo. Se você está gostando, inscreva-se no canal. Obrigado, gente. Tchau.